Oi, oi, Jorge, bom, sou figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje eu falarei de um anime que infelizmente acabou me decepcionando, assim, ele realmente não cumpriu com as minhas expectativas, e não só isso, como também tiveram muitas coisas da qual eu acabei não gostando, minha experiência não foi boa, mas eu fiz questão de assistir até o final. Eu estou falando de Lazarus, isso mesmo, anime do Shinichiro Watanabe aí, que eu tive até boas impressões no começo, assim, boas primeiras impressões. Tem um vídeo aí que eu fiz pra você destacando o protagonista brasileiro, né, o Axel Gilberto. Mas infelizmente a minha jornada não foi legal e eu não gosto muito de vir aqui e falar mal de alguma coisa, assim. São exceções, mas eu também não posso me permitir a mentir pra vocês, a não dar minha opinião verdadeira por não querer falar mal de algo. As críticas, se elas bem colocadas, podem ser positivas ou negativas, elas realmente têm um papel importante, elas, e sendo sincero e não passando de um certo ponto e mantendo um certo respeito, acho que a gente pode ajudar, contribuir com as nossas críticas, sejam elas construtivas, negativas ou positivas, tanto faz, mas eu tenho que abrir meu coração e eu tenho que ser honesto, meus amigos, não tem outra maneira, e eu só vou falar apenas o porquê a minha experiência com ele não foi boa, realmente foi decepcionante. E eu vou explicar bem direitinho, sem drama, sem gritaria, sem excessos, meus amigos. Aqui é uma conversa de homem, ou para mulheres, ou crianças, velhos, idosos, os animais, seja lá quem estiver assistindo esse humilde vídeo. É uma conversa tranquila, direta. E se você gostou do anime também, eu peço que, por favor, não se sinta ofendido pelo que eu tenho a dizer, porque eu realmente não tenho intenção nenhuma de ofender ninguém, de desmerecer a experiência de alguém. Eu tô pisando em ovos aqui, mas é pra falar o básico. Eu vou dar minha sincera opinião e pontuar tranquilamente as questões que poderiam ter sido melhores e que não foram as melhores na minha experiência. Então fiquem ligados, pois o vídeo de hoje é sobre isso. Meus amigos, o que falar de Lazarus, hein? Um anime que eu tava com tanta expectativa, eu tava com tanta boa vontade, mas ele foi forçando tanto essa boa vontade que no final não sobrou muita coisa. Eu tava escrevendo, fazendo umas anotaçõezinhas, né? Ninguém é de ferro, a gente precisa de umas anotações de vez em quando, só que tava ali meio na metade do anime, eu tava com coisas até que boas, assim, tava ali mantendo uma linha legal, tudo, mas aí chegou num ponto e falei, caramba, tá certo isso? Eu realmente tô gostando disso ou eu só tô assistindo por assistir mesmo? Só que eu, em todo momento, eu não deixei a peteca cair, sabe? Eu tava todo momento querendo saber como vai ser o desfecho, sabe? Tava sempre dando uma questão de redenção pro anime, porque se melhorasse, se fosse bom, ia fazer bem pra mim. Só que eu ficava esperando essa redenção, e essa redenção nunca veio. Eu terminei de assistir e ele me deixou um gosto amargo na boca. Olha só, às vezes isso acontece e eu tô sendo bem sincero, então no meio das minhas anotações eu tive que recalcular a rota e falar, não, será que é isso mesmo que eu quero dizer? Será que eu realmente consigo manter a bola lá em cima, consigo manter as coisas legais? Mas não tava sendo legal pra mim e eu precisava desabafar com vocês, olha só, eu precisava falar toda a minha experiência, como foi, e é isso que eu faço, né, pra compartilhar com vocês, não tem outro jeito. Então eu posso falar um pouquinho da premissa, né, pra relembrar vocês, mas a premissa é a melhor parte de longe desse anime. A premissa foi o que me chamou mais atenção, além de, claro, do Watanabe, da Mappa e tudo mais, se bem que eu não gosto muito da Mappa, mas eu realmente me deixo levar, né. Mas enfim, o aspecto técnico dele, além de todos os nomes, a coisa que mais chama atenção é a premissa, e a premissa é muito boa, só que a execução é péssima, sabe? A execução, ela troca os pés pelas mãos, ela não segue alguns rumos, faz falta muita coisa, e os caminhos que ela escolhe acabam não sendo tão legais assim. Mas a premissa é boa, tipo, a premissa é que tem um cara lá, um médico, que em determinado momento criou uma droga lá, um remédio que faz sumir todas as suas dores. Faz sumir tudo, você não sente nada, você vive numa boa, e aí a humanidade
toda tomou esse negócio. A premissa é que a maior parte da humanidade tomou, e essa droga é aquela coisa, feitiço virou contra feiticeiro. Então, em determinado momento, ele aparece lá, faz o pronunciamentozinho lá, e fala, ó, todo mundo que tomou essa droga vai morrer daqui a 30 dias, e vocês têm que me achar, senão vai todo mundo pro saco. Sabe, o elenco do Vasco vai ficar inchadíssimo pro Campeonato Carioca, né? Vai ter só ele, né? Não vai sobrar jogador nenhum. E a humanidade toda vai pro saco, então vocês têm que me achar dentro desses 30 dias que eu tenho a cura, e vou falar a cura pra vocês só se vocês me acharem. E aí começa, sabe? Essa é a premissa, né? E a premissa é boa, de novo, é legal. Sabe, é uma história que você quer saber, não, quero ver como vai ser feito aqui as revelações, os segredos, o mistério, né? Será que o Skinner ali, que é o médico, é uma pessoa boa mesmo? Ou será que tem algo por trás? Será que vai ser um personagem complexo? A gente vai entender os motivos dele? Vai ser aquela coisa que a gente já viu em outros animes, né? Que tem personagens que fazem maldades, mas são cinzas no fim das contas, ou então eles são puramente preto no branco, mas tem suas motivações ali, a gente entende porque ele é desse jeito, né? A gente tem casos e casos de personagens complexos que tomam atitudes drásticas e que a gente pode gostar deles em tela, porque a gente quer saber mais sobre eles e tudo mais, mesmo com a gente reprovando as atitudes que eles tomaram. Então, sei lá, tem diversos personagens assim. Eu pensava que Skinner seria mais um deles, né? Que Skinner ali seria um personagem complexo, que ele teria suas motivações, seria meio obscuro, ou então seria mal compreendido, seja lá o que for. Eu pensava que o personagem dele ia ter uma coisa maior, as motivações melhores por trás, mas no fim, até isso me decepcionou. E a própria premissa, ela não é bem ajustada, sabe? A premissa ela não é bem trabalhada, porque ela é boa, só que ela não funciona nesse caso, porque eles fizeram questão de não conseguir colocar nada pra frente, assim. A maior parte do anime nada acontece, nada de relevante acontece. A primeira metade são só coisas falhas, porque a parte da premissa também é que eles juntam um bando de criminosos, digamos assim, para fazer um esquadrão, e esse esquadrão vai ser o responsável para achar esse velho, sabe? Esse esquadrão vai ser o responsável para investigar tudo, para chegar em algum lugar, e o anime faz isso, só que não é nada interessante, assim. Os personagens em si não são interessantes para começo de conversa. Nenhum deles é marcante, mais marcante é o Axel e não é tão grande coisa assim. Ele não tem um carisma de de Cowboy Bebop, por exemplo. Nossa, não dá nem pra comparar. O mesmo autor, uma premissa assim, mas você não consegue fazer essa comparação, sabe? Falta carisma. Os outros personagens, então, você não entende muito bem. O show não explora muito isso, assim. Às vezes a gente tem uma historiazinha aqui, outra lá, tenta aprofundar um pouquinho, mas a gente fica, caramba, quem são esses caras? Eu preciso torcer pra eles? Eu não sei, sabe? Tem uns personagens lá que não tem nem muita motivação definida, sabe? Você não sabe o papel dele ali, é fazer uma coisa específica, e muitas vezes os caras não estão nem aí pra nada, os caras não tem função, não serve. Pô, o molequinho lá que fala gírias da internet, né? Que fala lá ele, no episódio 4, e tudo mais, que botaram umas gírias nele ali. Ele serve pra pilotar drone, beleza. Quando não tem nada pra pilotar nenhum drone, nem nada, o que ele vai fazer? Sabe? Ah, não, vamos ver se tem de mulher ali, vai ser engraçado, sabe? Pô, tipo, não tem, sabe? Aí uns outros malucos lá, você não tem muito carisma, sabe? Parece que são um monte de porta ali, a gente tá vendo eles caminhando, rodando e não conseguindo fazer nada, porque também tem muita incompetência, digamos assim. A maior parte do anime é os caras assim, a gente tem uma pista aqui, vamos seguir ela até lá. Aí vai, os caras vai em grupinho, vai separado pra ter as dinâmicas de dupla, vai um com um, outro com o outro, seja lá quem for, os caras vão lá, os caras investigam, acham umas coisas óbvias, tudo bem. Aí quando parece que eles estão chegando em algum lugar, eles não estão chegando a lugar nenhum, eles voltam a estaca zero. Só que aí, milagrosamente, acontece uma coincidência muito grande. É algo bem, assim, do não acreditável, sabe? Acontece uma coisa do além e fala, caramba, na verdade a gente tem uma pista muito maior. E é nessa pista que a gente vai seguir no próximo episódio. E sim, ele é episódico, ele é meio semi-episódico, digamos assim, mas isso segue um pouco as obras do Watanabe, né? Então não é nenhuma surpresa, só que não ajuda muito quando os episódios episódicos são iguais. A gente tá assistindo o mesmo episódio em diferentes fases ali. A gente tá assistindo a mesma coisa várias vezes, só muda um pouquinho o local e as pistas, mas a fórmula é a mesma. Então você não enxerga muita novidade, você não vê o plot andando. Você vê os caras rodando no mesmo lugar. Então tem muita conveniência nessa história, sabe? A maior parte das coisas não foi
conseguida por mérito. Não, foi conseguido por uma conveniência ali. Uma coisa levou a outra, mas e por alguma razão deu certo. E assim, a banda vai tocando e a gente vai assistindo. Então, a primeira metade ali, mais um pouquinho até, é só isso. E aí que tá. Se fosse bem feito, sabe? Podia ser o que for, mas se os personagens tivessem carisma, se os diálogos fossem bons, porque, nossa, meu amigo. Assim, primeiro eu achei que a culpa era da dublagem, mas não é, o texto é ruim. Sabe, a dublagem ali, olha, por ser da Argentina, por ser meio remota, por ser do jeito que foi, ela é boa. Sabe, por incrível que pareça, a dublagem, eu tava com muito pé atrás no meu vídeo de primeiras impressões, e até porque esse mesmo estúdio aí pegou a série do Chaves lá, Sem Querer Querer, X-Espírito Sem Querer Querendo, e tem dublador aqui que participou de lá, também, dublagem da Argentina, e olha, a série lá não tá sendo muito amada não, viu, meus amigos? Todo mundo tá querendo assistir em espanhol, e se não me engano, o dublador do Axel aqui, ele faz exatamente a mesma voz num dos irmãos lá do Gomes Bolaños, né, do X-Espírito. Então, não sei se ele faz o Godinho, né, o cara que faz Godinho, ou outro irmão dele, mas o irmão jovem é a mesma voz. Eu falei, caramba, comecei a ter a série dublando, e o que o Axel tá fazendo aqui no Chaves, sabe? Tipo, eu achei engraçada a dublagem do X-Espírito, né? E depois eu comecei a assistir espanhol, né? Porque não dava. Mas em Lazarus eles não fizeram um mau trabalho. Tipo, eu fiquei encafifado ali com as gírias que eles estavam mandando ali, principalmente nos 4 primeiros. Depois disso eles esquecem e fica mais natural. Mas essa era a minha maior, tipo, minha maior crítica era justamente os caras querem enfiar umas linguagens de internet, não tava legal, mas tirando isso, não foi ruim a dublagem, porque o ruim da dublagem é o texto, e o texto é ruim no original também, seja em inglês, seja em japonês, o texto não se salva, então tinha vários, sei lá, o texto era fraco, os diálogos eram fracos, não era nada interessante, tinha umas partes lá que os caras metiam, a gente tá aqui, reunimos vocês pra salvar o mundo, sabe, vocês são os Avengers, né, nós somos como os Avengers, eles falam isso, tipo, não dá, sabe, não dá pra levar a sério, então o texto não é nada legal, os personagens principais não são interessantes, não são carismáticos, não tem uma história que você quer saber mais sobre eles, assim, eles só estão lá fazendo o que tem que fazer, tem seus papéis e a gente acompanha. E os próprios papéis dele, sabe? O Axel, tipo, ele é um cara do parkour, ele sai dando cambalhota, sai fazendo tudo, não leva um tiro, sabe? Os caras com arma de fogo não conseguem fazer nada. E também foi preso há 888 anos por fugir da prisão. E eu fico pensando se essa prisão é igual a do Chapolin. E agora, quem poderá me ajudar? Não sei se você já viu aquele episódio que o Chapolin vai lá numa cadeia que os presos estão fugindo, aí ele vira amigo dos presos, aí o preso vai embora, ele prende o delegado, ele é preso também, e tipo, ali era porque quando os caras fechavam a porta da delegacia, a parede da cela ia junto, e aí quando eles fechavam, eles abriam um buraco. Então acho que essa prisão que o Axel ficou preso era a prisão do Chapolin. Porque como que pode? Você sabe que o cara é um malabarista, um parkourista, um capoeirista, seja lá como você quiser chamar, mas o cara é o rei do parkour. Como você vai deixar as mãos deles e os pés dele livre? Tipo, no mínimo você amarra aquele cara ali no negócio e você tá feito, sabe? O cara não vai fazer muita coisa. Então como é que você vai acreditar que num negócio futurista, assim, eu já vou chegar lá, mas é futurista, é 50 anos, é 25 anos lá pra frente, sei. É mais ou menos assim, e tecnologia lá tudo mais avançada, e os caras não arrumaram meio de amarrar as pernas e as mãos do cara pra ele não fugir, não botar ele numa solitária, seja lá o que for. Então, tipo, você fica assim, caramba. Me lembra o episódio de Chapolin, olha só. A gente fez a conexão, né, do Axel com o X-Espírito, né, com a série. Tá tudo interligado, meus amigos. Tá tudo interligado. Mas eu dou risada, sabe? Melhor do que ficar triste, ficar xingando a série, falar, é um lixo. Não, eu só não gostei mesmo de alguns pontos, né? E eu tô tratando com muito bom humor tudo isso, né? E assim que eu enxergo as coisas, eu não tô aqui pra crucificar ninguém, mas pra dar o meu ponto de vista. Então, acho que o papel dos caras não ajuda muito, mas uma coisa que me irritou bastante foram os outros personagens, sabe? Se eu não conseguia ligar pros personagens principais, os antagonistas, então, meu amigo,
é uma coisa mais genérica que a outra, sabe? Os personagens, assim, são caricatos, são extremamente caricatos, e isso que me irrita. Tipo, é sempre uma caricatura de algo, não um vilão. Você fala, não, esse cara é interessante, esse cara tem um design legal, então tem um mindset interessante, ou seja lá o que for, mas eu quero ver ele em tela e quero ver ele ser derrotado por alguém, eu quero ver as motivações dele, eu quero saber o que ele tem para oferecer na mesa, se ele vai aterrorizar, se ele vai dificultar, mas ali a gente só via caricatura, meus amigos, não tinha um cara ali que você fala, não, eu quero saber mais sobre ele, por que ele é assim, não, era, não sei que tem a IA, não sei que tem o Bitcoin, não sei que tem, meu amigo, que... Isso dá sono, sabe? É isso que você tem a oferecer, sabe? Então, eram uns caras muito paspalhões. E num anime que se leva muito a sério, esse é o problema dele também. Ele se leva muito a sério, ele quer ser cult a todo custo. Aí tem, todo maldito episódio tem lá o nome de uma musiquinha dos anos 80, anos 70, anos 90, seja lá onde for. Aí tem prog rock, tem punk rock, os caras misturam tudo, tipo, o cara consegue do punk ao prog, olha só, aqui, só pra fazer referência, sabe? Então, o cara vai referenciar um, vai referenciar outro, vai referenciar um monte de musiquinha de rock, assim, quem sou eu pra criticar as referências? Eu amo o Jojo, acho que o jogo faz bem feito, mas que eu acho que é muito jogado, é só pra ter um negócio aí no meio do episódio, tem aquela coisa, os caras, em determinado momento, vai lá e fala o nome do episódio, Pretty Vacant, alguma coisa assim, vai referência, ele é o Sex Pistols, Yes, eu não sei o que tem mais lá, tem uma do Queen também, que eu fui lembrando nesses últimos, mas no começo teve toda hora também, então, sabe, até que ponto é interessante você ficar forçando as referências, então ele quer ser muito culto, ele se leva muito a sério, só que os vilões dele não são levados a sério, os vilões dos episódicos ali, a gente olha para aquilo e fala, esse cara tem profundidade de um pires, esse cara não é profundo, então se o antagonista já não é profundo, seja, que você vai ficar pregado ali, você sabe que cada episódio vai ter um antagonista diferente, só que eles são tão ruins que eles deixam a peteca cair. Então, se a gente pelo menos tivesse uns protagonistas mais legalzinhos, daria pra falar, não, os protagonistas são legais, olha só como eles interagem nesse meio, mas no fim, é só essas pataquadas. Tipo, as lutas são muito pastelão também, e o show é muito consistente, porque ele tem momentos maravilhosos, com sequências ali muito bem feitas, ali muito bem animadas pela mapa, pela equipe lá que tá fazendo. Então eles usam muito a rotoscopia, né, como é de costume, e algumas cenas são legais, algum parkour ali do Axel principalmente, a gente vê ele, só que é muito inconsistente. Tipo, se no primeiro episódio a gente tem uma cena linda dele fugindo da prisão, em outros episódios é uma coisa lenta. Tipo, eles usam rotoscopia em cenas que não precisavam, então eles não sabem dar o peso daquilo, então as coisas ficam muito pesadas, lenta, a movimentação não tá natural, não tá nada natural, então não foi bem utilizado em vários episódios e alguns são. Tipo, eu destaco esse primeiro episódio, e sei lá, o episódio 9, se não me engano, 10, lá pro final tem sim cenas muito legais, só que ele não é consistente durante 3 episódios, ele não consegue se manter consistente durante esses 3 episódios, mas ainda assim eu arrisco dizer que, tirando a premissa, essa é a coisa mais chamativa que ele tem, sabe? É a animação, que em alguns momentos é sensacional, isso eu não tiro pra ninguém. Só que, por outro lado, a ambientação dele me dá sono, sabe? Aquela coisa, a mapa já é criticado muito por isso, aqui os caras dobraram a aposta, é aquela coisa cinza, sabe? É tudo muito cinza. Parece que você tá andando em São Paulo, na Avenida Paulista, num dia que não tem protesto, nem manifestação, nem encontro de motoboys, sei lá como for, mas tá andando em São Paulo ali, vendo os prédios, vendo tudo aquele clima cinza, assim, tipo, aquela vontade de morrer, sabe, que não passa, saindo ali, querendo tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Então, ele retrata muito bem a situação, né? Olha só, não é só o protagonista que é brasileiro, o show se passa em São Paulo. Caramba, onde que a gente tá chegando com isso? Mas é verdade, o show ali se passa em uma São Paulo futurista, porque o clima é muito feio, sabe? As cores ali, nossa, não tem nada legal. E a gente compara com Cowboy Bebop, por exemplo, que é um anime que tem umas cores que são muito bem aos olhos. Não é aquela coisa colorida também, mas ele sabe como utilizar coisa mais escura, essa coisa mais niilista, né? Que nem o Jovem gosta, as coisas estoicas também que aparecem, sabe? Essas coisas mais sérias, o clima mais tenso ali, combinando com jazz, mas as cores ali são legais, elas se juntam com a musiquinha ali, faz
uma cena nem pra lá nem pra cá, junta poucas duas, chama todo mundo pra dançar e tá tudo certo. Agora que não, que aquela maçaroca, aquela coisa desaturada que você olha assim, você não sente legal vendo aquilo. Então, cara, eu não entendo. Assim, então eu acho que o show se leva a sério demais, já dei vários exemplos, mas não me leve tão a sério. Mas se você gostou, paciência, né? Eu não tô aqui pra julgar seu gosto. Eu tenho certeza que pra muita gente essa série foi muito boa porque ela é uma pegada diferente. Isso eu admito, tipo, ela não me pegou, mas pode ter pegado você, e isso é genuíno. Então eu não tô categorizando que ela é uma obra ruim, assim. Na verdade, vamos ser sincero, eu acho que... Eu acho que ela é ruim, sim. Mas se alguém gostou, não tem problema nenhum. Porque o que eu quero dizer com isso é que a essência dela, ela tá mais longe de um anime, mais perto de uma série americana. Isso mesmo, um desenho americano, um show americano, seja lá como você quiser chamar. Mas ela tá muito mais para um show americano, tanto é pelas partes envolvidas ali. Tem muito americano rondando ali as coisas, dando pitaco aqui, até lá. E a própria visão da Watanabe se assemelha mais com eles do que com os próprios animes japoneses que a gente tanto conhece. Então eu tenho uma preferência maior por esse estilo dos animes, assim, eu gosto. Mas essa pegada eu não gosto de shows americanos, sabe? Eu nunca consegui assistir, nunca gostei de um, sabe? Nunca fui muito a fundo, porque não me agrada. Só que se uma pessoa tá mais acostumada com esse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que ela vai ter um tempo bom com Lazarus. Por isso que eu tô falando que existe um anime pra cada pessoa, sabe? Existe um show pra cada pessoa diferente, cada pessoa vai ter sua própria experiência, e acontece que, pelo jeito que eu sou, eu acabei não curtindo, e é muito triste, porque aqui vai onde eu quero chegar com tudo isso. É que no começo eu tava empolgado pra ver essa série, porque podia ser o ponto de partida pra mim ver o resto das séries do Watanabe, de ver o porquê que ele é lendário, de ver tudo que ele já fez. Só que depois de ver essa série eu falei, não, eu acho melhor eu não ir tão a fundo assim nas obras dele, porque a decepção pode ser grande, eu não quero me decepcionar com grandes obras. Você entende qual é o meu dilema? Assim, Cowboy Bebop eu já tentei ver várias vezes, só que eu sempre bati numa parede, sabe? Sempre bati num teto, falo, não tá legal, vou deixar pra ver outra hora. Então, eu já tinha meus problemas com a Watanabe lá atrás, numa obra que ninguém tem problemas com ele, sabe? Numa obra que pouquíssima gente tem problema, porque eu reconheço uma obra sensacional, mesmo sem ter terminado ela, eu sei os pontos fortes dela, só que o meu gosto, de novo, é diferente, não é nem melhor nem pior, apenas diferente. É isso que eu quero dizer pra vocês, exaltar essas diferenças aqui de pensamentos e acreditar que a gente pode viver juntos nesse mundo, tipo, discordando, concordando, mas com muito respeito a gente vai chegar a muitos mais lugares do que se fechando e não aceitando opiniões alheias. Isso que eu quero entender, eu quero colocar aqui, por mais que eu esteja brincando, dando risadas, eu tenho respeito por quem fez tudo isso e por quem gostou dessa obra também. Isso é muito importante pontuar, e de maneira nenhuma eu quero desrespeitar quem fez essa obra. Eu realmente só tô falando aquilo que eu senti e continuando, né? Infelizmente eu já tinha problemas com a Watanabe antes, e agora tudo aquilo que eu tinha um pé atrás aqui e muito mais se confirmou. Sabe, mas foi uma jornada assim, de baixos e baixos pra mim, não teve muitos altos. Até gostei de um episódio ou outro, episódiozinho lá que eles vão meio que mergulhar, sabe? Um episódio que, de novo, como a maioria deles não leva a lugar nenhum, mas, sabe? Eu gostei porque assim, realmente o intuito dele era não ir a lugar nenhum mesmo. Você já sabia, então já que não vai ser. E aí, até que tá legal, só tem uma musiquinha ali, os cenários, aí olha só que diferença faz os cenários. Pela primeira vez a gente vê aquele azulão assim, a gente vê aquele colorido, a gente vê aquela coisa que salta aos olhos, que dá vontade de viver. E a gente vê, é um contraste, esse episódio é um contraste, se não me engano, acho que é o episódio 7. Ai, deixa eu ver aqui na minha colinha, meus amigos. Não, eu vou ter que ver aqui. Eu vou ter que ver aqui na minha colinha, vou abrir minha colinha aqui e vou ver pra dar... Isso, é o episódio 7 mesmo, exatamente o episódio 7. Eu anotei aqui, olha só, fiz meu trabalho de casa. O episódio 7 é meu favorito de longe, porque eles só estão lá no mar, naquela cidade que foram... naquelas ilhazinhas lá que foram encobertas pela água, tudo mais. Aí tem um verdezinho ali, outro lá. Tem os nativos ali contando histórias, pescador ali contando mentira. Ei, que maravilha, isso que é legal. Seguinte, essa história
que o senhor passou 5 dias debaixo do rio. Isso é verdade? Você já tá mentindo, foi só 4 dias, sabe, né? Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe, né? Foi 4 dias que eu passei no fundo, sabe? E aí nada acontece muito bem, a gente só tem uma música relaxante, vê os personagens de diferentes partes do oceano nadando, e isso me apegou, sabe? Então esse é o meu episódio favorito da série, justamente porque ele se destaca tanto dos outros, porque aconteceu alguma coisa relevante aqui? Um pouco, eles conseguem ter uma informação, o plot anda um pouquinho, sabe? A gente entende um pouco mais, percebe. Então esse episódio foi importante pra história, mesmo sem apresentar muito, e de longe foi o que eu mais consegui gostar. Ai, ai. Então, seguimos, né? Assim, eu acho que a série é muito lenta. Assim, ela não desenvolve muito. E não tem muita coisa acontecendo, muita coisa relevante acontecendo. E o que acontece é muito rápido. Então, sabe? Tipo, eu falo que a série é lenta porque... Não porque ela é episódica, porque dá pra você fazer muita coisa nessa maneira mais episódica ou semi-episódica, seja lá como você quiser classificar. Só que eu acho que o final é muito rápido. Esse é o problema, a gente tá ali perdendo tempo, dando volta, que não leva a lugar nenhum. Aí chega no final, as grandes revelações é um diálogo assim, fiz tal coisa, isso, papá, pum, acabou. Poxa, essa é a série sobre o fim do mundo menos catártica que eu já vi. Não acontece nenhuma catarse em nenhum momento. Sabe, eu já tive segundas-feiras mais caóticas do que isso. Se o mundo tivesse fadado a acabar em 30 dias e tivesse essa contagem, é óbvio que as pessoas iriam se importar e o senso de urgência delas iriam crescer. Só que aqui nesse anime o senso de urgência não existe em lado nenhum. Não só pelo alarde dos transeuntes, mas das pessoas ali para encontrarem aquele cara, porque aqui gira muito em torno dos Estados Unidos, né? Não, os Estados Unidos fez ali uma coisa, então... A gente vai descobrindo que tinha muita coisa que estava sendo acobertada ali por baixo dos panos, que o Skinner lá queria revelar, mas não deixaram. Então por isso que o governo americano mesmo não mandou, assim, tentou atrapalhar as buscas, sabe? Então eles tem um pouquinho de explicação ali, né? Tipo, o governo não... Então, o show até dá umas explicadas, assim, do porquê, por exemplo, se o governo dos Estados Unidos não mandou mais gente ali com urgência pra buscar o cara, pra encontrar o cara, e tudo bem, a gente entende. Fala, Estados Unidos faz essas coisas mesmo, paizinho aí, tem seus problemas, não dá pra confiar nele. Só que o resto do mundo, caramba! Poxa, você acha que a Rússia não ia querer achar a solução? A China, que é um país populoso pra caramba, você acha que os países assim também não iam mexer seus pauzinhos? Não só isso, no desespero, até o Brasil ia querer fazer alguma coisa. Se bem que a gente não consegue fazer nada. Nisso eles estão certos, nunca conte com o Brasil. Mas assim, sei lá, esses países, porque é uma luta por sobrevivência, então você imagina o caos que seria os caras mandando, querendo descobrir, mas não, no fim é 5 pessoas. 5 pessoas ali que convenientemente teve a explicação, não, em que eles estavam no dia errado, na hora errada, aí eles fizeram certo, tem uma parábola com Lázaro e tudo, eles reviveram, isso, daquilo, só que se deu conta que esses 5, na verdade, eram, 5 caras super, assim, especiais, era espião russo, era o cara que sabe pular da cerca ali, sabe pular, fazer seus pulos aí, adoidado, aí o outro lá é uma hack, assim, que é muito boa mesmo, aí deu que esse cara é selecionado, os caras ganharam o bilhete de ouro ali do Willy Wonka, sabe, é incrível, e aí, convenientemente isso se amarra. Então, meus amigos, assim, sobrar pra 5 cabras só, sabe, cadê o resto? Tipo, essa metáfora aí de novo das mudanças climáticas, tudo mais, as pessoas não se importam tanto, tá bom, vale pros transeuntes, mas pras grandes potências, sabe, elas mandariam os caras, independente do que fosse, elas se mexeriam ali, tipo, sabe, por isso que eu acho que é muito raso. E aqui vai, vamos de novo, já que tiramos um elefante da sala, vamos tirar outro, vamos ser bem sinceros, meus amigos, esse anime, ele envolve muita questão política, e muita questão
política atual. Isso é verdade, eu não tô inventando uma mentira. E independente do lado ideológico, eu não tô aqui pra falar as minhas visões políticas ou questionar as suas, não. Só tô falando o que eu vi, eu não posso pagar o que eu vi. Então, ele segue sim uma linha. Ele é um anime que tem o seu pé no progressismo. Ele tem essas visões progressistas e pra mim não tem nada de errado em você lidar com essas visões políticas, seja elas quais forem, seja elas conservadoras, progressistas, libertárias. Hoje em dia tem tanto sistema por aí, tem tanto pensamento por aí que não dá pra elencar todos, mas vocês já perceberam o que eu quero dizer. Se o autor realmente acredita, ele tem todo o direito, isso é falar o óbvio, ele tem todo o direito de colocar tudo aquilo que ele acredita no papel. A obra dele é pra isso, é pra refletir quem ele é, o que ele quer passar e as mensagens que ele acredita. Então é o caminho certo. Só que aí que tá, quando você mexe com política, é muito difícil você querer ser levado a sério se você não fizer algo tão raso. Se você fizer algo raso, as pessoas não vão levar a sério. E o feitiço vira contra o feiticeiro. Sabe, e aquilo que podia ser uma coisa para você abrir a cabeça de alguém, para você conversar com alguém do outro lado, ou então para reafirmar pontos que você já acredita, para as pessoas ali pensarem, refletirem, levarem o problema a sério. Mas aí, ao contrário disso, vira um espantalho. E é isso que eu quero dizer. Em Lazarus tem muitas questões sociais, políticas e tudo mais, só que é tudo como se fosse um grande bingo. As coisas só aparecem, tá lá. Você marca com feijãozinho lá no bingo. Apareceu, tal coisa apareceu. Não sei o que apareceu, não sei o que apareceu. Aí você vai marcando lá. Aí no fim você termina com a cartela cheia e fala bingo. E você ganha um frango assado. Só que, poxa. Se você quer abordar essas questões, aborde, mas aborde direito, aborde de maneira séria. Aqui é tudo raso, aqui é só passado, é só... É muito rápido, tem ali a menção, tá, acontece isso, beleza, beleza. Mas e aí? São comentários ali que aparecem e não aparecem e vida que segue. Então ele tem muito isso, sabe? O problema não é o progressismo ou a politicagem em si, suas visões políticas. O problema é você tratar tudo que você acredita de uma maneira muito rasa. E por isso que eu digo que se assemelha com shows americanos, porque tem essa tendência de seguir ali um jeito e falar, não, temos que falar disso, daquilo, e o plot a gente deixa pra depois. Então, sabe, é uma coisa que eu, de novo, tentei muito não me incomodar com isso, eu tentei muito levar, ele trata de assuntos da atualidade, ele trata dos dilemas que nós temos aqui, mas tudo foi feito de maneira muito caricata, então como é que eu vou levar a sério isso? E de novo, não tô falando que se eu tenho um lado, se você tem um outro, se o show tem um lado, a gente tem um outro, a gente tem o mesmo, isso pouco importa. Eu só tô falando que se você quer fazer algo assim, faça bem feito, pelo menos. Então... é muito jogado as coisas, ele não se reforça muito bem, o plot demora pra andar, a gente tem doses homeopáticas do plot, o que não seria tão ruim assim se o andamento fosse legal, sabe? Os personagens fossem carismáticos, se os conflitos fossem interessantes, mas aqui a gente tem uma grande caricatura do nosso tempo atual, não tem nada novo, não tem nenhuma visão assim, falar não, daqui a 25 anos, daqui em 2050... vai acontecer tal coisa porque eu tô observando aqui. Não, são caricaturas, sabe? Tipo, essa coisa da... não sei, assim, de jogar os caras assim, fazer um culto a IA, sabe? Só pra falar, beleza, IA não é legal, tem coisas que não são legais, mas beleza, entendo. Das criptomoedas também, sabe, beleza, mas é só isso, esse é o nosso futuro, é isso, sabe? Esse é o futuro menos futurista que eu já vi, sabe? Poxa, dava pra ir mais além. E acho que essa mensagem que fica, dava pra ir mais além, porque o show mesmo, ele, lá pro episódio 9, 10, 11, ele até dá uma andadinha assim, porque aí eles criam uma conexão de um assassino lá, o assassino fantasma, com o Axel, e essa ascensão vem do nada, essa cordinha dos dois é puxada ali, é como se um fosse importante pro outro, só que a gente não conhece o assassino fantasma. Eu sei que ninguém conhece o assassino fantasma, mas não é isso que eu quero dizer, mas assim... a gente conhece o cara nos 45 do segundo tempo e a gente tem que se importar com a backstory dele e ainda acreditar que ele tá conectado com o Axel de alguma forma. Então você vê como eles podiam ter feito isso bem antes. Eles podiam ter apresentado esse assassino lá no começo pra já ir criando essa coisa, falando, não, o Axel é um cara que você vai ter que pegar esse cara, hein? Fica de olho nele, não sei, a gente vai aprendendo, vai vendo ele rastreando, ele dando contra as vítimas, até ter um clímax. Só que esse anime não tem clímax nenhum, meus amigos. O final, uma das coisas mais chatas que eu já vi. Tipo, cara, eles têm todo o trabalho, enquanto lá, nossa, aquela hacker lá, que ajuda, o hacker do Lazarus lá, meu Deus, é uma caricatura em pessoa, é só bordão, é só
fala acima do tom e tudo. Ela tem uma vanzinha lá, chama tempo pra caramba. Se é um hacker, você tem que ficar escondido. Mas como você fica escondido? Você tem um carro de palhaço, sabe? Não sabe, não, essa pessoa é diferente, quem será que ela é, né? Não sei. Isso aí tem cara de aparecer sei lá, no programa do Geraldo Luiz. Ele ia lá e fala, aqui a mulher da Kombi, essa aqui que como engraçada, conta a história desse carro, cara, uma mulher dessa não ia conseguir passar despercebido, caramba, não é assim que funciona, sabe? Então, lá pro final, de novo, tem lá o assassino fantasma, né, como eu tava construindo essa tese, né, que eu me interrompi aqui sem querer. Mas seria interessante se ele aparecesse desde o começo, se ele tivesse conexões, aí não seria tão forçado ele ter isso, mas ele é derrotado, tudo, Axel sobrevive. E aí o final, né, que eu tava falando isso, o final, cara, que final chato, sabe? Um cara fala, tá fazendo por causa disso, arma biológica, arma química, não vamos fazer isso, esquina, você vai dizer esquina, cara, que personagem raso. Tipo, a gente é apresentado ele no começo, eles apresentam eles literalmente falam, o cara é quase um santo, porque olha, ele cedeu o lugar dele pra uma velhinha, ele deu moeda pro mendigo, ele, sei lá, ele deu pipoca pros animais, sei lá se a gente pode fazer isso, mas deu milho aos pombos, sei lá, ele faz tudo certo. Ele é tudo bem, ele faz ações beneficentes, ele faz não sei o que, você fica, pá, caramba, vamos ter o pé atrás com esse cara, ninguém é tão bom assim. Os caras estão literalmente lendo o artigo na Wikipedia dele, meus amigos, essa é a fonte deles. É assim que eles fazem pra descobrir sobre o cara. Vamos ler na Wikipédia. E aí que tá, aí no final termina, ele tem lá seus arrependimentos, mas é um personagem que tanto fez e tanto faz, não fica muito claro porque que ele fez todo esse joguinho, porque que ele essa coisa de se esconder. No fim ele nem tava escondido, ele tava no mesmo, a série volta no mesmo lugar que ela foi lá no começo e tudo acaba ali, do nada, tipo, eles achando aquela hacker lá, aí fala, não, beleza, agora eu vou cooperar, não sei o que tem, e tipo, que trama, que tipo, você vê, e foi tudo jogado fora, sabe, não teve uma coisa foi levando a outra, aquela coisa gato e rato, um tentando esconder, tentando atacar, dramas psicológicos, né? Não, só, chega, já teve muita coisa, vamos com essa história, vamos andar, aí tudo vai se resolver aqui, beleza, vamos pra casa, show acabou, beleza, muito bom Watanabe, muito bom Adult Swim ali, vamos pra próxima. Poxa, aí no final não tem nenhuma revelação bombástica, não tem o tempo pro cara fazer uma catarse, falar, não, eu fiz isso por causa daquilo, e agora fui desmascarado, meu Deus, ou então ele tinha os seus motivos obscuros por trás, não, aí é um cara lá, maluco, que ele seria do nada, tava conspirando, a gente tava tentando manter tudo debaixo dos panos, aí um levanta a arma pra um, outro levanta a arma pro outro, eu já não entendi mais nada, tava querendo entender, eu falei, caramba, eu quero que isso acabe logo, e já acabou logo, porque não teve nada, sabe, não tem uma cena marcante, tipo uma cena que você fala, não, essa cena, olha, vai, aquelas páginas que legenda as coisas, vai postar no Facebook, vai postar no Instagram, vai chegar a ser discussão no Twitter, sabe? Poxa, nem isso eles conseguiram fazer. Então, sabe, não sei. Eu dei mais risada assistindo esse vídeo do que assistindo anime. Sabe, tem muita coisa que eu gostei. Caramba. Eu odeio fazer esse tipo de vídeo, mas no fundo é tão engraçado. O segredo é não se levar tão a sério. Não se levar tão a sério quanto esse anime levou. Nossa, esse anime se levou muito a sério, não soube fazer nada direito, assim. As minhas primeiras impressões foram até boas, mas eu ainda tava com o pé atrás. Eu tava falando, eu não tô gostando muito disso porque ainda tem muito problema com a Watanabe, né? Porque tudo isso, mas eu vou deixar de lado e a série vai melhorar. Ela não melhorou muito. Caramba. Não sei, parece que eu me solto muito mais nesses vídeos criticando do que dos vídeos que eu faço elogiando, caramba, meu Deus, que mundo é esse? Eu não sou assim, eu não gosto de criticar, meus amigos. Pode parecer que eu tô tendo tempo da minha vida aqui, mas é ruim, eu não gosto de falar coisas negativas, de ficar pesando o clima, de ficar fazendo crítica, sabe? Não, só não gostei do anime, minha experiência não foi legal. Recomendo pra quem gosta de show americano, desenho americano. Tenho certeza que quem gosta desse tipo de show vai sim ter um tempo bom aqui, apesar dos pesares. A dublagem que todo mundo tava descendo a lenha não me incomodou, porque a culpa não foi deles. Realmente a culpa não foi deles, o texto é ruim mesmo.
Eles fizeram o que dava. Eu gostei do dublador do Axel, mas no geral, infelizmente, eu acho que eu não sou compatível com a Watanabe. Infelizmente, eu queria gostar dele, mas nem todo mundo é pra todo mundo. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar dele, vão gostar dessa série. Essa série talvez seja a primeira impressão do Watanabe pra muita gente, né? Tipo, quem sabe isso possa fazer essas pessoas irem assistir as outras obras dele, tendo um tempo bom, e eu fico genuinamente feliz com isso. Só que, de novo, não era pra mim. Talvez nenhuma delas seja. E é isso. A gente tem que conviver. Espero que você tenha gostado desse vídeo mais do que eu gostei do anime. Isso pra mim já vai ser super legal. E se você quiser deixar seu comentário aí, sinta-se à vontade. E aí, você fala o que você quiser. Vai ser bem interessante. Deixa seu like também, por que não? Olha só. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo, no futuro. E até a próxima, meus amigos. Tchau.